Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Ministros, quem ouve o Partido Socialista falar nestes debates fica no mínimo surpreendido. E fica no mínimo surpreendido não só pela falta de memória, mas também pela demagogia. Apetece-me até dizer que se o descaramento e a falta de memória pagassem imposto, o Sr. Ministro das Finanças, que está ali com cara de preocupado a fazer contas, não teria problemas, pois teria os cofres cheios com aquilo que seria o maior contribuinte nacional de sempre, o Partido Socialista para o Estado português. E este Partido Socialista, que quando é chamado a colaborar numa solução mais robusta, mais musculada, para dar resposta aos problemas que ele próprio criou, diz não, isso não, nós não nos queremos comprometer. Continuam a preferir aquela oposição gourmet, medidinha aqui, medidinha acolhi, para passarem por entre os pingos da chuva deste orçamento que não é o nosso, que é o vosso, que é o orçamento que vocês nos obrigaram a criar. É essa a verdade e é isso que o povo português sente e que vocês nem imaginam. Não é com excesso de despesa pública que se faz crescer a economia, nem com anúncios e coreografias folclóricas como o Partido Socialista nos habituou durante tantos anos. Senão, nestes últimos anos, a economia tinha crescido de uma forma extraordinária e o desemprego teria descido. Nada disso aconteceu. Por isso, é curioso como o Partido Socialista continua, na prática, a insistir numa medida que deu os resultados que deu, que nos trouxe ou nos trouxe. Este orçamento tem muitas coisas e muitos instrumentos interessantes para a economia portuguesa. A primeira é, logo, o equilíbrio das finanças públicas. Não há economia saudável sem termos as finanças públicas equilibradas. Mas depois temos medidas também tão importantes quanto esta, que os senhores, com tantos anos de governo nestes últimos 15 anos, sempre se esqueceram. Por exemplo, o IVA de caixa. Por exemplo, aquilo que é o facilitar o acesso às linhas de crédito de forma a que a execução seja superior. Mas todos nós sabemos que este cumprimento deste memorando de ajustamento que o Partido Socialista assinou e com o qual comprometeu o país tem, perante a economia, um impacto recessivo. Pois claro que tem, todos nós sabemos e não podemos negar. Por isso o que lhe perguntava, Sr. Primeiro-Ministro, era se, além das medidas económicas que estão previstas no orçamento, e das quais eu já enumerei alguns, se, como todos sentimos, a grande dificuldade da economia neste momento é o financiamento das empresas, é o custo dele e o acesso a ele. Se vê com bons olhos, se o Governo vê com bons olhos a possibilidade de criação de um banco de desenvolvimento, de capitais só públicos, que não seja mais um banco, mas que seja um banco que funcione fora da zona comercial, que possa inclusivamente lançar obrigações com a garantia da República, congregar aquilo que são fundos dispersos de capitais de riscos, conceder empréstimos a empresas que procuram a exportação, a internacionalização, a inovação. Ou seja, se é possível, a curto prazo, nós dispormos na economia de um instrumento tão importante como seja um banco de desenvolvimento, tal como existe no Brasil há muitos anos, tal como foi criado na Alemanha a quando da implementação do Plano Marshall e que tão bons resultados deu. Muito obrigado.